Olá, tudo bem? Eu entrevisto Virgínia Fontes. Ela tem doutorado em Filosofia Política pela Universidade Paris X, em Nanterre. Ela é professora de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense e da Escola Politécnica da Fiocruz. Entre outros trabalhos recentes, ela tem Reflexões Impertinentes e Brasil e o Capital o Imperialismo. Ela participa da série de conferências sobre 1917, o ano que abalou o mundo, a respeito do centenário da Revolução Russa, e ela fez algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar agora com os nossos espectadores. Virgínia, ela prefere que não seja tratada de professora. Virgínia, você disse no debate que na Revolução de 17 houve uma produção intelectual que promoveu a Revolução. Por que no Brasil não houve essa produção intelectual revolucionária, ou pelo menos reformista? Bom, essa é uma questão espinhosa. Em primeiro lugar, há uma produção muito boa, mas ela é pequena, ela está reduzida aos alguns âmbitos de universidade, e houve um certo recuo do conjunto dos partidos. Mas, especialmente, não houve uma preocupação do Partido dos Trabalhadores de formar tanto os seus quadros, quanto o sindicalismo, no caso a CUT, quanto trazer para dentro da universidade uma reflexão sobre o que é o capitalismo, os riscos do capitalismo, o que é classe social, o que é dominação de classes e o que isso significava no Brasil. E isso é uma perda muito importante, porque a pauta que dominou, digamos, a experiência política do período mais recente no Brasil foi a pauta da pobreza. A pauta da pobreza é a pauta que eu brinco, chamando a pauta da pobretologia. Foi estudada num livro excelente sobre o Banco Mundial, do João Márcio Pereira, Mendes Pereira, que é o melhor trabalho sobre o Banco Mundial que a gente tem, mostrando como essa é uma preocupação já do Banco Mundial desde a década de 60. Sim. Em atuar politicamente de maneira a desarmar a reflexão sobre classes sociais, enfatizando a discussão sobre pobreza, exclusão, etc. Não é por acaso, Virgínia, que desde lá o tempo em que o presidente do Banco Mundial era o Robert McNamara, exatamente na época dele, que foi o comandante dos americanos no Vietnã, ele começou a criticar a desigualdade de renda no Brasil. A senhora lembra disso? Lógico. Evidentemente que foi na época do McNamara que o Banco Mundial passa a abrir uma linha para a discussão dos limites e riscos da pobreza. Vamos falar de pobreza e não de classe social, lógico. É isso? Vamos falar de diminuir o sofrimento, de minorar sofrimento e não de enfrentar a produção da desigualdade. Essa pauta não é uma pauta do Banco Mundial para o Brasil. Essa é uma pauta da grande burguesia internacional para lidar com as classes trabalhadoras, no mundo inteiro, em especial no caso brasileiro. Eu considero que o Brasil foi talvez o mais importante laboratório internacional de experiências sobre isso que eu chamo, entre aspas, a pobretologia. Pobretologia. Exatamente. Você estuda os pobres, atua com os pobres, lida com os pobres, impede que os pobres virem classe social. Se vejam o seu lugar produtivo nessa vida social. Entendi. A senhora também disse nesse debate, ou você, Virgínia, que o capitalismo mudou muito desde Lenin 17 e deu dois exemplos significativos, que são os estudos da Oxfam e do francês Thomas Piketty. Hoje, na Folha de São Paulo, Thomas Piketty dá uma entrevista sobre a distribuição de renda no Brasil, diz que ela é uma das piores do mundo, e que distribuições de renda com essa característica do Brasil só mudam, provavelmente, com guerras. Você também falou que não só corporações dominam o capitalismo hoje, mas também poucas pessoas. Que consequências tem isso? Quem hoje entende essa genética, essa anatomia do capitalismo brasileiro? Pouca gente. Eu acho que existe bastante gente estudando, mas as linhagens críticas, agora que estão chegando de fato na percepção de que os estudos mais ou menos parciais que estavam fazendo precisam chegar na atuação do empresariado brasileiro ou das burguesias brasileiras de maneira mais sistemática e mais sintética. Bom, vamos pegar 2 pontos. Essa é uma questão longa, claro. Então eu vou tentar picotar.
O primeiro ponto da concentração e centralização de renda no Brasil e no mundo. Não é um fenômeno brasileiro, embora no Brasil, de fato, a escala seja impressionante. Você citou Piketty e Oxfam, que eu já tinha citado, mas o próprio Valor Econômico, esta semana, Sim. publicou uma série de matérias sobre a desigualdade do Brasil. Eles têm medo, eles estudam isso, eles têm medo, eles sabem que estão apertando parafusos Demais. na pressão, estão pressionando e tem medo que isso aí derrape de alguma maneira. Para ficar no terreno da concentração, o que eu venho tentando, o que meus estudos vêm mostrando, é que não se trata simplesmente de uma oposição entre um setor financeiro e um setor industrial, mas de uma intimidade promíscua, que eu chamo pornográfica, de grandes proprietários, que são proprietários de holdings, cujas holdings são proprietárias de outras holdings, que são proprietárias de outras holdings, que inclusive retraçar essa conexão complexa de propriedades é bastante difícil. Claro. Os dados públicos não estão direcionados para identificar isso. Ao contrário, eles protegem essa estrutura societárias. Teias societárias, exatamente. A palavra é bem indicativa porque são proprietários de bens e de ações e de títulos. Então, eles são proprietários simultaneamente de ações em bolsas de valores, de títulos de dívidas, de títulos no exterior e de empresas. Certo. Essa concentração, eu tendo a chamar isso, usando Marx, que eu acho que a minha referência é ainda a referência fundamental para entender o capitalismo, como o que conta hoje no capitalismo contemporâneo é a propriedade dos recursos sociais de produção. Não é que a propriedade dos meios de produção não seja importante, mas hoje em dia é mais importante ter recursos suficientes para colocar em ação meios de produção. E proporcionalmente a essa massa de riqueza, os meios de produção, por mais caros que sejam, são relativamente baratos. Então, no caso brasileiro, vou dar alguns exemplos rápidos. As empresas, quando quiseram desafiar os governos e os impostos governamentais e fizeram aquela concorrência alucinada de redução de impostos entre os estados, o que é que elas faziam? Elas mudavam uma fábrica do dia para a noite. Sim. Mas elas não mudavam a fábrica, elas abandonavam uma e construíam outra no dia seguinte. As deslocalizações que foram feitas na Europa, mesma coisa, eles saíam da Inglaterra para a Hungria, ou da Inglaterra para a Polônia, ou para a Romênia, como as americanas fazem em direção à Ásia. A Ásia ou a China, etc. Aponta mais para as grandes corporações. Mas a gente pode pegar um exemplo mais cotidiano, mais novo, mais contemporâneo, que é o Uber. O Uber é o quê? Uma empresa mega concentrada na ponta, onde se unem bancos, empresas de alta tecnologia e alguns grupos. Eles não lançam apenas uma plataforma digital. Isso é um conto da carochinha. Claro. Eles precisam dessa plataforma digital, mas essa plataforma digital ela é testada para atuar em grandíssima escala. Claro. Portanto, para atuar nessa escala, os recursos sociais que eles precisam, a massa de capitais que eles precisam é enorme, inclusive para corromper prefeituras, estados, etc. Porque eles vão corromper de várias maneiras. Eles vão corromper a legislação municipal de transportes, e eles vão corromper a legislação trabalhista em todos os países que eles atuam. Eles têm essa massa de recursos. Aparentemente, o trabalhador não tem patrão. Não é verdade. Ele é controlado a cada segundo no seu deslocamento pelo mapa da Google. E é controlado pelo cartão de crédito, pelo contador do pagamento a cada segundo. Então, você tem máxima centralização do capital, máxima dispersão da execução do trabalho com o máximo acompanhamento quase policial sobre cada trabalhador. É muito impressionante. Nós estamos entrevistando a professora Virgínia Fontes e no próximo bloco nós vamos conversar também sobre por que o capitalismo brasileiro não é remendável. Até já.